E estamos de volta ao vivo nesta quinta-feira, meio-dia, 1h20 ao meu lado, Padre Wagner da paróquia Espírito Santo, aqui no bairro Jardim das Flores. Padre, obrigado pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Adriano, eu que agradeço estar aqui contigo, estar com todos os nossos telespectadores aqui da Smart TV. Que alegria estar aqui com você. Padre, obrigado, a gente que agradece. A gente esteve conversando lá com o padre, daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas novidades, pedir aqui para o pessoal trazer um pouco de água. Tá gelada a água, toma água gelada, padre? Bom. A gente tem novidades, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Páscoa, né, a importância dessa data, o que se comemora realmente na Páscoa, o que é a Páscoa. Vamos falar sobre a missa de Páscoa e da família. Vão ser duas missas juntas, é isso? Na verdade, ou é uma missa, só que abrange tudo. Que acontece no próximo domingo lá na paróquia e que o canal Smart vai transmitir ao vivo. Então, próximo domingo agora, né? Domingo de Páscoa, nós vamos transmitir ao vivo a missa às 18 horas. É isso, Wellington? Né? Às 18 horas aqui pelo canal Smart. Daqui a pouco o padre vai falar sobre isso também. Mas, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado. Bom? Padre, Padre Wagner, vamos lá, eu posso perguntar tudo? Olha, se eu não souber, eu vou pedir os universitários que venham. Padre, o senhor é de onde? Eu sou natural aqui de São Paulo, sou paulistano, da Gema, nasci na Lapa, mas a minha família toda é aqui do Viliar, aqui em Osasco. Fui criado todo aqui no Viliar, aqui na cidade de Osasco. Cidadão osasquense. Praticamente. Ele ganhou título já, não? Não. Vamos providenciar, Yara, vamos providenciar aí com os vereadores o título de cidadão para o padre. Quantos anos, padre? Eu tenho, de sacerdócio, eu tenho 10 anos, então já 10 anos que eu sou padre e tenho 38 de idade. Novo. Jovem. Da onde... Bom, primeiro quero que o senhor conte então um pouco da sua história, né? Da Lapa, como foi a infância, a adolescência, para seguir esse rumo religioso? Interessante, Adriano, quando você fala, porque isso é um chamado vocacional, né? Ou seja, é importante nós compreendermos que toda a vocação vem de Deus. Então, o primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida. E então, nós viemos aqui graças ao sim de nossos pais. Depois, Deus me chamou à perfeição pelo batismo. Fui batizado na cidade de Avaré, na Igreja Santuário de Nossa Senhora das Dores, porque meus padrinhos eram de Avaré e meus pais me levaram até lá para fazer o batismo. E depois, desde jovem, desde pequeno, comecei a frequentar desde a primeira comunhão, depois o crisma, a paróquia Sagrada Família aqui do Viliara, né, aqui em Osasco, que é a paróquia próxima da minha casa, ali próxima à Cidade de Deus. Ali eu fiz a experiência de Deus, pude começar a ajudar na catequese, no grupo de jovens. Com quantos anos isso? Com a catequese eu tinha 10 anos, certo. E o crisma eu tinha 14 anos de idade. Certo. Quando alguém me chamou para ser catequista. Então me chamaram, eu comecei a ajudar na catequese. E até então não pensava em ser padre, né? Eu tinha almejava uma outra vocação, né? Ou melhor, uma profissão, que eu queria ser engenheiro. Eu já estava estudando engenharia. Mas fazendo o encontro vocacional, fui conhecer o Seminário São José, aqui da nossa diocese de Osasco, fica ali próximo ao Clube dos Sargentos, e ali fazendo encontro vocacional, eu senti então esse chamado. Mas acredito ainda mais que o que me levou a responder o meu sim ainda foi a experiência que eu fiz no Rio de Janeiro em 97, quando o Papa, ainda Papa, hoje Santo, João Paulo II, veio até o Rio de Janeiro no encontro com as famílias. E ali tocou no meu coração profundamente o desejo de falar mais das coisas de Deus. Quantos anos? Eu tinha mais ou menos naquela época já uns 19 anos. Ok. E dali foi quando eu tomei coragem para fazer os encontros vocacionais. Com 20 anos entrei no seminário. Até então, aos 19, mas ia para a igreja, fazia Sim, toda aquela... todo domingo na missa, ajudava, colaborava na parte social, na parte de catequese, sempre ajudando na minha comunidade. Quando você posso chamar de você, não? Claro. Quando você teve essa atitude, né? Não, é isso que eu quero. Conversou com a família? Qual que foi a reação da mãe, do pai, da família? Interessante essa sua pergunta, Adriano, porque quando eu conversei na minha casa com meus pais, a minha mãe ficou um pouco assustada. E eu imaginava que ela ia me apoiar, porque sempre me apoiou em católica? tudo. Católica, meu pai e minha mãe muito católicos. São vivos? São vivos. Benedito Maria da Graça. Um abraço, né? seu Benedito. E meu pai foi quem disse, não, mas você vai ser feliz assim? Eu falei, vou. Então você vai. Minha mãe dizia, não, vai primeiro terminar engenharia, você está muito indo na igreja, é por isso que você está pensando Geralmente nisso. foi o contrário, né? O pai que... Isso que eu achei né? interessante. E aí foi quando então minha mãe falou assim, olha, vá, faça a experiência, mas eu ainda não concordo. Né? Mas meu pai me apoiando e eu tive a coragem de ir. Interessante.
E a partir desse momento, como foi a tua experiência? Acredito que a sua vida mudou, né? Pelas decisões, pelo comportamento. Talvez você já... é estranho chamar o padre de você, né? Senhor. Eu acho, desculpa, tá? Então, eu acho que nesse momento, o senhor já sentiu uma diferença. Já tinha uma vida diferente na adolescência, por conta dessa questão religiosa, mas quando decidiu seguir esse caminho, eu acho que a vida muda, né? Muda. Novo, com 20 anos, né? 19, 20 anos, como foi olhar o mundão da forma que é, tudo que o mundo oferece, todas as coisas boas que o mundo oferece, e ter que viver uma vida diferente da que os demais vivem, né? Tão jovem. Falando em relação a tentações, a vontades carnais, como que foi lidar com isso? E é interessante, Adriano, também quando você fala sobre isso, porque no primeiro ano meu de padre, em 2007, eu fiz no final de uma missa, terminou a missa, eu conversei, tinha assembleia cheia lá em Cotia, porque eu fiquei pároco em Cotia durante 6 anos. E aí lá uma criança me perguntou, eu abri para a comunidade, perguntar qualquer coisa para o padre, tivesse alguma dúvida. E uma criança me perguntou se eu tive alguma dúvida quando eu estava no seminário. E quando a minha dúvida tinha acabado, se realmente sabia que eu queria ser padre. E eu disse que a minha dúvida acabou em 2006, no dia da minha ordenação de diácono, quando eu estava de joelhos na catedral aqui de Santo Antônio. Aqui em Osasco? Aqui em Osasco, quando eu fui ordenado. E o bispo já estava com as mãos sobre a minha cabeça, fazendo a oração de consagração. Disse, ali foi que acabou a dúvida. Ou seja, até ali foram 8 anos de formação e dúvidas constantes. Será que realmente é isso? Será que Deus quer isso para mim? Será que eu vou ser feliz assim? Ajudar as pessoas, compensa, vale a pena. E aí eu fui vendo que realmente ainda vale a pena acreditar no ser humano e trabalhar em prol daqueles que precisam encontrar a vida plena que Cristo nosso Senhor nos dá. Não, bacana, 10 anos já. Já há 10 anos. Eu tive uma trajetória, depois da minha ordenação de diácono, eu fiquei 1 ano como diácono no Jardim Munhoz Júnior, em Osasco. Moro lá. Então, trabalhei ali na São José Operário. São José Operário. Na Piacatu. Piacatu. Moro próximo, eu trabalhei ali, 3 ruas abaixo. Na Sagrado Coração, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora do Desterro, que é aquela lá da Ponta da Diretriz. Sei. Trabalhei ali também. Na São José Operário, eu lembro quando eu era moleque, que a minha irmã, minha mãe ia, e era o Padre Léo. Padre Léo, vivo, morreu? Vivo, eu não sei, mas gente desculpa boa. Até porque tá onde o Padre Léo Irlandês. hoje? Padre Léo ajuda muito ali no Piratininga ainda. Tá pelaquela região do Piratininga. Lembro muito bem do Irlandês, fala meio enrolado ainda. Daquele jeito. Eu lembro que eu era moleque, devia ter uns 8, 9 anos, e um dia eu fui para a igreja, minha mãe me levou, e eu estava triste com alguma coisa. E eu vi uma salinha do lado do salão ali, e entrei, e a luz estava bem fraquinha, e tinha como que é o nome daquele que a gente ajoelha e o padre fica do lado? Às vezes tem uma cadeira para o padre, né? E a pessoa fica do lado. Mas eu entrei ali porque eu achei gostoso, falei, nossa, que lugar bom, baixinho, a luz, né, fraca. E aí, do nada, eu vejo uma pessoa entrar e sentar, era o Padre Léo. Padre Léo. E aí, ele ficou olhando para mim, eu olhando para ele, e eu não sabia o que era confissão, não sabia que tinha que confessar nem nada. Eu olhei para ele e falei assim, tchau, peguei e saí. Porque eu acho que nem ele sabia o que eu estava fazendo ali dentro. Lembra do Padre Léo, que legal, bacana. Mas um santo sacerdote. Pense num homem que tem um carinho pelas pessoas. O homem que dá a vida, ele tira dele para os outros. Fantástico. Eu lembro bastante coisa quando eu era criança que eu ia para lá. Padre, e durante esses 10 anos vivenciou muita coisa como padre, né? O que o senhor mais sente falta hoje no ser humano? E as pessoas quando vai procurar o padre, ou para se confessar, ou para uma direção, uma orientação espiritual, ou às vezes com problemas na casa, no trabalho, alguns sentimentos, né? O que essas pessoas mais buscam? Né? Qual é o maior problema das pessoas hoje? E como o senhor vê hoje o ser humano? Com tudo que a gente vem passando, vivendo. O que eu penso, Adriano, na verdade é o seguinte, o que eu sinto que as pessoas hoje estão mais carentes é de humanidade. Tem uma máxima de São Tomás de Aquino, que é um grande filósofo e teólogo da igreja, quem fundamentou praticamente o catecismo da Igreja Católica, ele diz que quanto mais se humaniza, mais se diviniza. Né? E de fato é isso, acredito que nós estamos num tempo onde que é muito o ter do que o ser, e nós precisamos valorizar o ser. Porque, de fato,
As pessoas precisam ser encontradas na sua singularidade, mas ao mesmo tempo encontrar-se em comunidade. E hoje a carência muito é essa, porque, por exemplo, a própria família, que é a comunidade primeira nossa, hoje muitas vezes está desestruturada, né? Então sofre a consequência disso. Então acredito que a humanidade é o que nós podemos resgatar a todo momento, né? Eu me lembro do meu bispo que me ordenou, Dom Ercílio, que hoje é bispo emérito nosso, e ele dizia muito no seminário, ele todas as vezes falava sobre isso. Ele dizia, para ser padre primeiro tem que ser gente. Ele dizia, tem que ser gente, depois de ser gente tem que ser cristão. Depois de ser cristão é que vai ser padre, né? Então, ou seja, essa necessidade de humanidade, realmente acho que isso aqui, porque é muita intolerância, muita falta de diálogo, muito problema hoje na sociedade E isso de todos os lados, né? Em vários aspectos, e você vê a intolerância hoje, fala de política, fala todas as instituições praticamente estão vivendo uma situação de crise e de dificuldades tremendas. Por quê? Porque se falta a essência, falta a preocupação com o ser. Acredito muito nesse sentido, trabalhar a pessoa, né? Porque é só assim que a gente vai mudar a realidade toda. Legal, né? Bacana. Bom, amanhã é sexta-feira santa, né? A gente está nesse período de Páscoa. O que é a sexta-feira santa? Na verdade, antes da gente chegar na sexta-feira, Adriano, é importante falar do Tríduo Santo, né? É quinta, sexta e sábado santo. A quinta-feira, o dia de hoje, é um dia muito especial porque nós celebramos o dia em que Jesus institui a Eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graças, né? Então, ou seja, Jesus institui aquele momento ápice de ação de graças que é celebrado em cada missa. Ou seja, podemos dizer que foi a primeira missa de Jesus, né? Então, hoje ele dá a Eucaristia. Com isso, ele também confere a nós o sacerdócio católico. Então, ou seja, precisamos do sacerdote para fazer como pontífice, né, entre a humanidade e a divindade, ele que faz a Eucaristia acontecer, chamado pelo catecismo, por excelência, de ministro da Eucaristia. E é claro que, atrelado ao mandamento novo, à Eucaristia, tem um mandamento novo de Jesus, que é o que ele ensina depois. Por isso chama a missa de lava-pés, que é, de fato, amar uns aos outros. A atitude de Jesus, o lava-pés, é esse despojamento, né? É essa entrega para servir, né? Tanto que Pedro, no Evangelho, diz que ficou assustado: Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, o Senhor é Deus, o Senhor não vai lavar meu pé, eu reconheço o Senhor como um grande profeta, um homem de Deus, não. E Jesus fala para ele: se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo. Então eu ensinei, eu sou mestre, vocês me chamam de mestre, e eu ensinei a vocês o exemplo, então agora façam a mesma coisa. Então é interessante porque começa na quinta-feira. Aí hoje a igreja nos dá a alegria de podermos fazer o translado do Santíssimo Sacramento da Eucaristia e vamos até uma capela que está devidamente preparada para passarmos um momento até meia-noite em vigília, de oração. É como Jesus que termina a ceia e vai para o Horto das Oliveiras para a sua oração. Já está no ápice da sua entrega. Ele já tinha a consciência da sua missão de fazer a vontade do Pai, então ele vai para o Horto das Oliveiras e é onde ele chama os discípulos para orarem com ele, e aí diz que alguns cochilam e ele está suando sangue, né? Porque ele sabe do sofrimento e da angústia que está por vir. Então a sexta-feira da paixão, o ápice é a morte de Cristo, né? E é muito importante esta celebração de compreendermos que sabemos que ele está vivo hoje em nosso meio, mas a morte de Cristo mostra o seu aniquilamento. Deus se fez homem e deu a sua vida para nos salvar. A palavra de Deus vai dizer: pelas suas chagas nós somos curados. Então, ou seja, ele deu a sua vida, ele morreu para nos dar a vida. Ele ressuscita para nos ensinar que venceu a morte. E que também nós somos vencedores no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois chega o sábado santo, que é o sábado chamado de Aleluia, é onde nós vamos fazer a celebração, de fato, do Exulte, cantar o Exulte, que é a proclamação da Páscoa, para realmente celebrar esse Cristo vitorioso. Porque o vitorioso é o crucificado. Então não se desassocia a cruz de Cristo, né? O crucificado é o ressuscitado é o crucificado. Então, para nós cristãos, católicos, é o ápice da nossa vida de fé. E esse Tríduo Sacro é importantíssimo a nossa participação, nós católicos, cristãos, porque de fato é desse Tríduo Santo, quinta, sexta e sábado santo, que nós vamos celebrar todo domingo. Por isso que todo domingo vai ser chamado de Páscoa dos cristãos. Para nós, todo domingo é Páscoa, né? É o domingo da família. Por isso que a gente fala, a celebração está unida, né? Sim. Todo domingo é Páscoa, todo domingo é missa para a família, é dia da família. Sim. Então é importante a gente trazer todo o ensinamento de Jesus e, claro, o mandamento novo do amor e testemunhar isso a cada domingo, em cada Eucaristia. Que
bacana. E a questão da carne, padre? Amanhã, como que é sexta-feira, questão? São 2 dias que a igreja nos pede de jejum e abstinência. O jejum pode ser feito com uma refeição apenas, né? Claro, uma refeição simples, né? E abster-se de carne, de qualquer tipo de carne, né? E qualquer carne. E qual é o sentido, né? É de fato do sacrifício. É para contemplar o mistério, né? Ou seja, pensar ali que junto com o sofrimento de Cristo está o sofrimento de tantos irmãos nossos, que talvez não tenham nada para comer em muitos dias do ano. Então, unir-se a esse sofrimento, e é um sentido também de valorizar também um pouco aquilo que temos, né? Então, a igreja, muito sábia, tanto na quarta-feira de cinzas como na sexta-feira da paixão, pede aos cristãos católicos, né, que de fato vivam esse dia de jejum e de abstinência. O jejum é muito interessante, Adriano. Nós já nos conhecemos antes, você disse que é budista, né? De fato vive a fé na religião budista, e você sabe, toda grande religião, ela parte para o jejum. Sim. Budismo, islamismo, cristianismo, exatamente, judaísmo. E qual é o sentido do jejum? O jejum é um sentido muito forte, porque é ajudar a controlar os seus instintos, né? Então, ou seja, é fazer um pouco dono de si, é responsável ainda maior pelas suas atitudes. Então é pelo jejum, muitos santos da igreja, no período da patrística, que é o início da igreja praticamente, que escreveram, muitos deles falam que toda vida de purificação começa com a boca fechada. Exato. Então, ou seja, para vencer toda a tentação, para vencer todas as dificuldades, o jejum lhe ajuda a vencer os instintos da paixão do coração do homem. Então, o jejum não é um peso, não é um sofrimento, claro, tanto que a palavra de Deus vai dizer assim que quando estiver jejuando, lave o rosto, não mostre para os outros, porque os fariseus faziam assim, Jesus, né, a palavra de Deus fala, os fariseus faziam mostrando para os outros, a gente não precisa mostrar, perfume a cabeça, arrume e mostre que está fazendo o céu, porque o Pai que vê o oculto é que vai te dar a recompensa. Então faça no silêncio, faça no oculto, que Deus vai te dar a recompensa. E os cristãos católicos, padre, hoje eles seguem esse ritual, como eu posso dizer, esse ensinamento certinho, bonitinho? Olha, são muitos, de fato, que vivem ainda essa Semana Santa, e não só a Semana Santa, toda a Quaresma, que é o período de preparação vivem piedosamente. Eu me surpreendo e achei interessante, ontem conversando com os padres, ainda na catedral, quantas pessoas retornam nesse tempo para a igreja e começam a voltar no sentido de rever um pouco a sua mística, a sua religião, a sua fé, e iniciar um tempo novo. Isso é muito bonito. Talvez uma das coisas que humanamente a gente se cansa um pouco mais, porque o padre está mais tempo de atendimento, sim, né? Sim. E muitas pessoas procuram. Então, ou seja, é bonito ver o retorno das pessoas que às vezes fazem anos, tempo, mas que começam uma vida nova a partir desse mistério da Páscoa. Então é uma graça que Deus nos dá certamente muito grande. Legal. Lá na paróquia, o senhor está há quanto tempo lá trabalhando com o pessoal ali do Jardim das Flores? Eu cheguei na paróquia Espírito Santo já fazem 3 anos. Né? 3 anos que eu assumi como pároco, o Dom Ercílio na época me nomeou. Contando um pouco a trajetória para chegar a Espírito Santo, eu fiquei 6 anos na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Cotia. Ah, sim, lá em Cotia. Ali, não sei se você conhece aquela região do Jardim Nova Coimbra, que o povo conhece como Morro do Macaco, né? Aquela região do lado direito de quem vai para Ibiúna, toda atrás do Extra, do Açaí, aquela região toda lá. E ali é uma população muito grande, né? Uma periferia grande da cidade de Cotia, e nós começamos um trabalho ali com uma área pastoral, né? Que é o primeiro passo, que é uma comunidade de idade, e depois criou-se uma paróquia. Ficamos 6 anos, 6 anos de muita bênção e de muita felicidade. Depois recebi a notícia que eu tinha que vir para Osasco, né? O bispo havia me nomeado para trabalhar na formação dos padres no seminário. Legal. E então eu vim para Osasco e no mesmo tempo fiquei vigário 1 ano no Jardim Arpoador, ali em São Paulo, perto de Taboão. Fiquei 1 ano ajudando o padre Jorge ali também, porque eu estava no seminário e a gente tem que estar ligado a uma paróquia também para ajudar nos finais de semana. Sim. E aí eu ajudava lá. Depois desse 1 ano lá, então o bispo, o padre na época que estava aqui na Espírito Santo, pediu para ser transferido. E aí ficou essa vaga e o bispo disse que eu poderia assumir para ajudar lá a comunidade. E eu então assumi a Paróquia Espírito Santo já há 3 anos. O senhor falou de religião, de budismo e todas as outras, né? E como trabalhar com essa questão do desapego, né? Porque ficou 6 anos numa comunidade, sim, fez amizade, é família. E aí, assim como na filosofia budista também, os monges eles ficam um tempo em um lugar e depois vão para outro exatamente para não criar esse apego. É difícil, padre, trabalhar com essa questão
do apego sentimental Olha, ou não? é algo que sempre tem que estar treinando, né? Sofrimento a gente vai ter sempre naquele momento de ter que assumir uma outra missão, mas ao mesmo tempo renova a nossa esperança de saber que ali cumpriu-se a missão, né? Quando eu saí de Cotia, confesso a você, né, chorei muito, porque eu não queria sair de lá mesmo, 6 anos eu estava lá. Imagina. E o bispo então havia me chamado na casa episcopal e quando eu estive com o Dom Ercílio conversando, ele me disse algo que no meu coração também ficou cravado, disse, sua missão ali acabou, né? Agora tem outra missão para você. Então, ter essa consciência, né, de cristão, de que hoje eu estou aqui para servir. Se aqui já deu meu tempo de serviço, eu vou servir em outro lugar. E assim a nossa igreja faz sabiamente, essa rotatividade também entre os padres e as paróquias. Bacana. Bom, por mim, eu passaria aqui o dia inteiro conversando com o padre para tirar dúvidas e saber de histórias, mas o tempo é curto, o padre tem compromisso. Como está, então, o preparativo lá na paróquia para a missa do próximo domingo? Hoje tem. Hoje né? tem às 20 horas. Hoje, amanhã também tem. Amanhã às 15 horas. E como é fazer tanta missa assim? A missa é algo, talvez, que mais fortalece a nossa vida, porque dá sentido à nossa vocação, né? O padre tem essa função sacerdotal. O padre acorda que horas? Olha, no seminário eu costumo acordar ali por volta de umas 5h30, porque 15 para 6 nós estamos rezando com os nossos irmãos. Já começa a oração práticas, da manhã, né? da salmodia, depois eles tomam café às 6h20, nós tomamos café. Eu confesso que às vezes ainda volta um pouquinho, descanso mais um pouquinho, aí 8 horas tem que começar o serviço. Então tá, como tá os preparativos então para hoje, para amanhã, para domingo, né? Que eu acho que é onde vai concentrar maior número de pessoas. Vai ter procissão? Vamos ter procissão. Importante, então, a programação nossa de Semana Santa, né, já está ocorrendo desde domingo passado. Hoje nós temos missa às 20 horas na Igreja Matriz Espírito Santo, Avenida Horácio Laffer, 986, no Jardim das Flores. Após a celebração da missa, temos a adoração do Santíssimo Sacramento até a meia-noite. E amanhã, a partir das 6 da manhã até o meio-dia, também oração diante do Santíssimo Sacramento. Às 15 horas, na Igreja Matriz Espírito Santo, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Califórnia, na Igreja de Cristo Ressuscitado, na Vila Holanda, às 15 horas nós teremos a adoração da cruz, porque é o horário que marca, então, esse momento da paixão de Jesus. E à noite nós voltamos... Não é o padre que vai fazer todas essas, não? Não, tem outros padres que vão nos ajudar. Tá. Eu vou estar numa, vai vir Padre Roberto e Padre Márcio também vai nos ajudar. Tá bom. E aí sim, à noite, às 19 horas, aí a procissão nossa, rezando a Via Sacra na rua, por ser um dia de penitência, lembrar todo o caminho que Jesus fez até o Calvário, carregando a cruz para nos expiar as faltas. Outra coisa que eu gostava muito quando eu era criança, já falei isso para você, Procissão. né? Eu adorava, Procissão é bonito. adorava. E olha, eu vou dizer uma coisa, nós fizemos na terça-feira uma procissão do encontro. Então, as mulheres vêm de uma igreja com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Os homens vêm de outra igreja com a imagem do Senhor dos Passos. Mas que belíssimo, que testemunho, que coisa linda. Olha, Yara, você precisa de ver, que coisa linda que foi. O povo tudo participando ali, com muita fé, com muita devoção. E a hora que chegou as imagens se encontrarem, quanta emoção. Né? O povo revivendo, recordando esse momento da paixão de Jesus e muitos ali na sua fé, também pensando, fazendo seus pedidos. Então foi um momento muito belíssimo que nós tivemos uma grande concentração. E no domingo de Páscoa, aí sim a grande festa, nós começamos às 8h30 na Nossa Senhora de Fátima, lá no Califórnia, e vamos em procissão com o ressuscitado até a Igreja de Cristo Ressuscitado na Vila Holanda. Lá celebraremos a Santa Missa, a Eucaristia, e depois às 10 da manhã a Matriz Espírito Santo, e às 18 horas na Matriz Espírito Santo, já agradecendo aqui a Smart TV, porque nós vamos estar passando aqui ao vivo a Santa Missa lá da Paróquia Espírito Santo, com você aí do lar, acompanhando conosco, abrindo as portas de casa para rezar nesse dia conosco, domingo de Páscoa, domingo da família. Próximo domingo então, às 18 horas, missa de Páscoa, família, tudo junto ali. E o que ficou aqui combinado com o padre, a Yara também nos ajudou, é que a princípio, eu já falei para o padre, para começar... Todo terceiro domingo do mês, nós vamos transmitir, não é isso, Wellington? A missa ao vivo às 18 horas. O próximo passo é fazer a missa ao vivo todo domingo, também ao vivo aqui no canal Smart. E estamos convencendo o padre a fazer um programa também para poder conversar com quem está em casa. Então a gente está negociando ainda tudo isso. Espero que o padre aceite o mais rápido possível para a gente colocar em prática. Então a gente reforça mais uma vez o convite. Próximo domingo agora, domingo de Páscoa às 18 horas, o canal Smart vai transmitir a missa
lá da paróquia Espírito Santo. Certo, padre? Perfeito, agradeço. Eu quero terminar a entrevista, eu quero que o senhor dê a bênção para quem está nos assistindo. A gente hoje à noite vai fazer o sorteio. Yara, participa também, pode colocar o nome e o bairro, o Wellington. Padre, participa também. Abençoa o ovo de Páscoa, o pessoal que vai receber, que vai dividir com a família, com filhos, né, e tudo mais. Então, para que quem receba esse ovo de Páscoa possa dividir ali com sua família. Eu gostaria que a gente terminasse a nossa entrevista assim, com a sua bênção para quem está nos assistindo, para a nossa equipe, para todos que estão aqui. Então, quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, aqui telespectadores da Smart TV. Hoje, nessa parte da manhã, tive um momento muito especial. A Yara nos acompanhou para conhecer toda a Cabonet, né? Legal. Estamos aqui em todo o prédio, tantos funcionários, tanta gente trabalhando e realmente santificando a sua vida e o seu local de trabalho. E é você, então, que nos ouve, que nos assiste nesse momento. Vamos pedir que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia sacerdotal, que o Senhor derrame a sua graça e que na sua vida seja sempre momentos de bênção e que seja uma feliz e santa Páscoa. Lembrando que Páscoa é passagem. A vida velha tem que ficar para trás para começar uma vida nova que Cristo nos dá. Oremos. Onipotente e eterno Deus, na Tua palavra Tu nos ensina que onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente no meio deles. E nós sabemos, Senhor, que Tu estás aqui. E por meio desta televisão, da Smart TV, o Senhor chega a cada um desses fiéis que acompanham conosco essa oração. Te pedimos, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, no Espírito, que sobre cada um deles desça a sua bênção e a Tua graça. Esse momento de Páscoa, no momento de vida nova, de família, Senhor, para que esses Teus filhos vivam realmente uma experiência nova, na graça e na unção de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Padre. Ó, o Padre vai pegar o ovo aqui para abençoar a Padre. Olha, depois eu vou ganhar aqui o ovo, vamos falar que é marmelada, viu? Tá aqui, hoje à noite a gente sorteia. Padre, obrigado. Eu agradeço. De coração. Deus abençoe. E eu de verdade quero que a nossa parceria, a parceria do Padre, da paróquia e do canal Smart dure muito tempo. A Yara sabe que é um desejo nosso, desde o começo, né, Yara, de fazer isso acontecer. E eu volto a dizer, o Wellington me adicionou no Facebook por alguma coisa do trabalho, né, do que é mesmo? De artesanato. E a gente começou a conversar, e do nada saiu o papo da igreja, da transmissão ao vivo, e eu falei, como assim? E eu falei, cara, não é por acaso. Então, independente de religião, né, eu acho que foi predestinado para que nós nos encontrássemos. Diz que não é coincidência, é deusidência. Que bom. Deus abençoe e guarde. Obrigado. Tá, Deus lhe pague. Amém. Vamos então finalizar o nosso programa. Eu volto hoje ao vivo às 18 horas, com notícias, agenda cultural e tudo mais, e também sorteando esse ovo de Páscoa aqui para você. Lembrando, 988-24-1314, 988-24-1314. A gente vai colocar aí para a gente rapidinho, para você anotar. Manda sua mensagem com o seu nome e o bairro de onde você está falando para o nosso WhatsApp. No final do programa de hoje, às 19 horas, a gente vai sortear o ovo, tá bom? Vou aproveitar então, você que está nos assistindo aí, pessoal da Paróquia Espírito Santo, ó, quem sabe o ovo da Páscoa vai para lá. Não é verdade? Então manda sua mensagem no WhatsApp. Vai, manda mensagem aí. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até daqui a pouquinho, às 18 horas, ao vivo, com mais um programa Agora é Hora. Continue na programação do canal Smart, seu canal inteligente. Tchau.